Bom dia, primeiro ano. Então, na última aula, na quarta-feira, eu postei um assunto para vocês e pedi para vocês fazerem um resumo no caderno. Hoje eu vou explicar esse resumo para vocês, esse assunto que vocês escreveram no caderno. Então, o assunto que a gente vai ver hoje se chama modelos atômicos. Aí, o que vocês precisam fazer lá no caderno de vocês? Escrever aula online 10, dia 22/5/2020. É importante que vocês sempre façam isso no caderno para ficar organizado para quando a gente voltar para as aulas presenciais para dar vista em todas as atividades que a gente fez durante esse período. O conteúdo que a gente vai ver vai ser modelos atômicos e a nossa aula terá 4 etapas. Primeiro, vocês vão assistir o vídeo com essa explicação que eu estou dando para vocês. Depois, vocês vão baixar os slides e revisar eles, então estudar um pouquinho de novo. Depois disso, vocês vão jogar um jogo da memória que tem no final desse material aqui, que eu vou explicar para vocês como é que ele funciona. E depois que jogou o jogo da memória, você vai passar as respostas dele para o caderno de vocês. E por último, vocês vão estudar para avaliação, que será postada no dia 27/5/2020. Então, na próxima aula que a gente tiver, na próxima quarta-feira, eu vou postar uma avaliação sobre os assuntos que a gente viu aqui nas aulas online. Então, na outra aula, lá na semana passada, a gente estudou um pouco sobre a tabela periódica. A gente viu que a tabela periódica, ela reúne os elementos químicos e para a gente identificar esses elementos químicos, localizar eles na tabela periódica, a gente pode usar as famílias e os períodos deles. Lembrando que família são essas colunas que estão em pé, aqui as colunas verticais, então são 18 colunas, e os períodos são as linhas horizontais aqui, então de 1 a 7. Então, por exemplo, se eu pergunto para vocês qual é o elemento químico que está na família 13 e no período 3. Espere um pouquinho, dá um pause no vídeo e tenta resolver essa questão. Então, agora que vocês tentaram resolver a questão, então família 13 é toda essa coluna aqui, período 3 é essa linha. Então, encontrando os dois números, a gente encontra o alumínio. Agora, qual é a família e qual é o período do magnésio? Agora, eu procuro o magnésio na tabela, achei ele aqui. Ele está na família 2 e no período 3. Hoje a gente vai explorar mais uma característica da tabela periódica, que é esse número que está em cima aqui dos elementos, do símbolo dos elementos. O que esse número significa? De acordo com a legenda, ele é um número atômico daquele elemento químico. Mas o que ele é? O que é o número atômico? Para a gente entender o número atômico, a gente tem que ver os modelos atômicos. Então, o átomo, esses dois carinhas aqui, eles se chamam Demócrito e o Leucípio. Em 478 anos antes de Cristo, eles criaram a hipótese de que a matéria, após sofrer subdivisões, chegaria a uma partícula indivisível. E essa partícula eles chamaram de átomo, o A de 100 e tomo de não divide, de divisão. Então, significa que o átomo, para eles, são partículas muito pequenininhas, as partículas menores que existem numa substância, e elas não podem ser divididas novamente. Essa ideia aqui do Demócrito e do Leucípio, eles foram esquecidas e as pessoas não deram muita bola para eles na época, eles não acreditaram muito nesse pensamento dos dois. Só depois, lá em 1808, que o Dalton ele resgatou essas ideias de 478 anos antes de Cristo e começou a desenvolver as hipóteses dele para o átomo de acordo com as ideias lá de antigamente. Depois do Dalton, tivemos outro cientista que é o Thomson. Depois de Thomson veio Rutherford e depois de Rutherford veio Bohr. Então, com a contribuição de todos eles, a gente tem as ideias dos modelos atômicos. Então, a gente consegue explicar um pouco de como que o átomo ele é. Então, a primeira ideia ali, depois do Demócrito e o Leucípio, é o modelo atômico de Dalton, que foi aquele primeiro lá em 1808. Antes de continuar o vídeo, eu quero que vocês deem pausa aqui e pensem o que essa imagem aqui ela está representando. Então, para o modelo atômico de Dalton, essa aqui
é o átomo para ele. Então, dê pausa e pense, como que é o átomo para o Dalton? Agora que vocês pensaram um pouquinho, então isso daqui é o modelo atômico para ele. Para ele, o átomo é o quê? É a menor porção de um elemento, então para ele não existem partículas menores do que o átomo. Ele também acredita que o átomo ele é maciço, o que significa dizer com uma coisa maciça, que ela não é oca, ela tem recheio por dentro. Ele também acreditava que era indivisível, então, como é a menor porção de um elemento químico, então significa que não tem partículas menores, então por isso que é indivisível e também não podia ser destruído. O modelo atômico dele ficou conhecido como bola de bilhar, porque se assemelhava muito às ideias de uma bola de bilhar. Então, como que uma bola de bilhar é? É uma esfera, ela é maciça, não é oca por dentro, é difícil de dividir e bem difícil de destruir. Então, quando vocês ouvirem falar de bola de bilhar, a gente está falando do modelo atômico de Dalton. Agora, o que são essas imagens aqui embaixo, essas bolinhas aqui? Ele acreditava que os elementos eles se diferenciavam pelo tamanho e pela massa que aquele átomo possuía. Então, se eu tivesse um átomo desse tamanho aqui, ele podia ser só o elemento dele, não podia ser o Z, porque eles têm tamanhos diferentes. Então, resumindo, é uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Continuando aqui, o próximo foi o modelo atômico de Thomson. Lá em 1898, ele pegou as ideias do modelo atômico de Dalton e deu uma melhorada lá com as pesquisas dele. Agora, antes de continuar o vídeo, deem pausa aqui e pensem com vocês qual é a diferença entre o modelo atômico de Dalton e o modelo atômico de Thomson. O que eles têm de diferente e o que eles têm de parecido? Agora que vocês pensaram um pouco, o que eles têm de parecido? Os dois são esferas, os dois são bolinhas redondas, certo? Agora, a diferença entre os dois aqui pela imagem que a gente pode ver é que aqui no de Thomson a gente tem cargas positivas e a gente tem cargas negativas. E aqui a gente não tem carga nenhuma. Outra coisa que eles têm de diferente é que aqui, além dessa primeira esfera maior, ele também tem partículas menorzinhas. Então, aqui o átomo não tem nenhum outro tipo de partícula e aqui ele tem partículas negativas em volta de uma partícula positiva maior. Agora vamos ver com mais detalhes. Então, aqui está o modelo atômico de Thomson. A primeira diferença que a gente pode ver aqui no meu slide é que agora o de Thomson é divisível. Então, o modelo atômico de Dalton não podia dividir em partes menores e o do Thomson ela é divisível, pode ser dividido em partes menores. Este átomo ele era neutro. O que significa alguma coisa ser neutra? Que a quantidade de positivo e a quantidade de negativo são iguais. Então, se eu tenho 2 positivo, serão anulados por 2 negativos, então eles se anulam e o átomo ficará neutro. E a gente tinha visto aqui na imagem que tem uma esfera positiva, então essa parte laranjada aqui é uma esfera positiva, onde ficam as partículas positivas, e a gente tem partículas negativas, que são essas verdinhas aqui, que elas estão em volta, grudadinhas ali na esfera positiva. Essas partículas negativas, ele deu o nome de elétrons. Então, a partir dele, toda vez que aparecer elétrons, a gente diz que são essas partículas negativas. E esses elétrons aqui, eles podem se movimentar. Então, ele pode sair aqui desse lado e vir aqui para o outro lado, para o outro lado, para o outro lado. E outra coisa que esses elétrons podiam fazer, eles podiam sair desse átomo aqui e ir para outro átomo. Eles não precisavam ficar para sempre aqui nesse primeiro átomo, ele podia ser transferido para outro. Esse modelo atômico, ele ficou conhecido também como pudim de passas. Então, o que eles têm de parecido aqui, o pudim de passas com o átomo? Se vocês olharem, o pudim de passas tem uma parte que é maiorzinha aqui e passas pequenininhas que estão grudadinhas em volta aqui do pudim. Então, no pudim de passas, essa parte do pudim mesmo é a parte positiva e essas passas que estão aqui grudadas em volta são os elétrons. E agora pensa assim, essas passas que estão aqui, elas estão impedidas de se movimentar? Se eu tirar uma passa daqui, eu posso colocar do outro lado?
Pode. Então, é a mesma coisa que com os elétrons, eles podem se movimentar. E outra coisa, eu posso tirar essa pasta aqui e colocar em outro pudim? Pode, certo? Então, é a mesma coisa com os elétrons, eles também podiam ser tirados desse átomo e ir para outro átomo, certo? Então, em resumo, é divisível, é neutro, então as partes positivas anulam as negativas. Existem elétrons e esses elétrons podem se movimentar e podem ser transferidos. Agora, o próximo modelo atômico é o modelo atômico de Rutherford. Antes de continuar o vídeo, mesma coisa que vocês fizeram nos outros. Deem pause e pensem nas semelhanças e nas diferenças que a gente pode ver entre o modelo atômico de Thomson, que era o anterior, e o de Rutherford. Então, o Rutherford, ele pegou as ideias de Thomson, não jogou elas fora, porque elas não estavam erradas, elas só precisavam de aprimoramento com outros experimentos para chegar mais próximo do que o átomo ele realmente é. Então, o que aconteceu aqui? O que eles têm de parecido? Então, a primeira coisa que eles têm de parecido, eles têm partes positivas. Então, aqui tem partículas positivas, aqui também tem partículas positivas. Aqui tem partículas negativas, que são os elétrons, aqui os elétrons também aparecem. Então, as semelhanças, elas param ali, pelo menos no desenho. Agora, o que mais que eles têm de parecido? Olhando aqui, a gente sabe que esse aqui, ele é neutro, certo? Agora, vamos olhar se esse daqui é neutro também. Ele tem 3 positivos e ele tem 3 negativos. 3 positivos com 3 negativos, as quantidades são iguais, então ele vai ser neutro também. Então, isso eles também têm de parecido. Agora, o que eles têm de diferente? Aqui, a parte positiva, ela não é uma esfera só. Aqui ela é uma esfera só. E aqui, as partes positivas, elas são divididas em partezinhas menores, em partículas menores. E essa partícula positiva, ela está no centro aqui, junto com uma outra partícula que a gente ainda não sabe o nome, que a gente vai ver no próximo slide. E os elétrons, eles não estão mais grudados na parte positiva, eles se movimentam em volta da parte positiva, mas eles não estão grudados aqui junto com o positivo, eles estão separados. Então, aqui eles estavam todos juntos e aqui eles estão separados. Agora, vamos ver melhor esse modelo atômico. Então, o átomo, para ele também é divisível e ele também é neutro. Se ele é neutro, ele tem uma parte positiva e uma parte negativa. A parte positiva desse átomo é esse núcleo pequeno, que é essa parte que fica aqui no meio, a gente chama de núcleo. Nesse núcleo, a gente tem os prótons, que são positivos, então são essas partículas aqui que têm as cargas positivas, e a gente tem os nêutrons também, que são essas partículas que estão representadas por azul aqui. Ele não tem carga nenhuma em cima, porque o nêutron, ele é neutro, ele não tem carga nenhuma. Então, a gente tem o núcleo, que tem as partículas positivas, e as partículas que não têm carga nenhuma. E a gente também tem a eletrosfera. A eletrosfera é essa região que está em volta aqui do núcleo. Nessa região, pelo próprio nome eletrosfera, a gente tem os elétrons. Então, os elétrons eles ficam na eletrosfera, ao redor do núcleo, se movimentando nesse movimento aqui que se assemelha muito a um sistema solar. Então, por isso que o modelo atômico de Rutherford a gente chama de sistema solar, porque é como se aqui no meio a gente tivesse o Sol, então o Sol seria um núcleo, e em volta do Sol a gente tem os planetas, que aqui no caso são os elétrons se movimentando. Então aqui os elétrons eles se movimentam de forma elíptica, que é mais ou menos assim o movimento, ó. É como se fosse uma bola daqueles de futebol americano, sabe? Que não é redondinha, é pontudinha assim dos lados. Então é assim que os elétrons se movimentam. Faltou dizer que ele tem um enorme vazio. O que é esse enorme vazio? É a distância que tem entre o elétron e o núcleo. Aqui, neste meio aqui, não existe nada. Uma coisa importante é que aqui, esse pretinho que está aqui, que eu estou mostrando com a caneta aqui, ó, ele não existe. Aqui ele só está representando qual é o movimento que o elétron faz, tá? Então, onde existe esse movimento preto aqui, na verdade não existe nada. É esse enorme vazio que o Rutherford diz. Então, em resumo, tem uma parte positiva, que é o núcleo, que é muito pequenininho, que fica aqui no meio. Esse núcleo tem os prótons e os nêutrons. Outra coisa, ele tem
a eletrosfera, que são as partes negativas que se movimentam aqui em volta do núcleo em movimento elíptico, que se assemelha ao sistema solar. Ele é neutro, então quantidade de positivo e quantidade de negativo precisam ser iguais para ele continuar neutro. Então aqui tem um exemplo. Se o átomo é neutro e possui 10 prótons, quantos elétrons ele possui? Tenta resolver sozinho e depois a gente continua. Se o átomo é neutro e possui 25 elétrons, quantos prótons ele possui? Então pensa sozinho e depois continua o vídeo. Então, continuando aqui, se o átomo é neutro, ou seja, a quantidade de positivo e de negativo precisam ser iguais. Ele tem 10 prótons, então ele tem 10 positivos. Para ele ser neutro de fato, ele precisa de 10 elétrons, então 10 positivos com 10 negativos deixa ele neutro. E agora aqui, se ele é neutro e tem 25 elétrons, ou seja, 25 partes positivas, ele precisa ter 25 positivos, então ele tem 25 prótons. Agora vamos ver no próximo slide se a gente está certo. Então aqui, 10 elétrons com 10 prótons, neutro. 25 prótons com 25 elétrons, neutro também. Agora, o último modelo atômico que a gente vai estudar aqui é o modelo atômico de Bohr. O de Bohr ele veio logo depois de Rutherford. Então, o que eles têm de parecido aqui? Pensem o que eles têm de parecido, o que eles têm de diferente e depois continua o vídeo. Então, o que eles têm de parecido? Eles têm muitas coisas parecidas. Os dois têm os núcleos. No núcleo dos dois tem a parte positiva, que é o próton, e a parte neutra, que é os nêutrons, que ficam todos aqui no meio, no núcleo. E ele também tem a eletrosfera, que são as partes negativas que estão aqui em volta. Agora, o que eles têm de diferente, já que eles têm tantas coisas parecidas? Se vocês olharem os elétrons, eles estão distribuídos de forma diferente. Aqui os elétrons eles se movimentam de forma elíptica, oval, e aqui eles se movimentam certinho em um círculo ao redor do núcleo. Então, é exatamente isso que o Bohr fez. Então, eles são muito parecidos. Os dois têm núcleo, os dois têm eletrosfera, os dois são neutros, os dois são divisíveis. O que eles têm de diferente é a eletrosfera. Aqui, a eletrosfera ela se movimenta em órbita circular, ou seja, é um círculo ao redor do núcleo. Esses círculos a gente chama de níveis de energia ou camadas. Para o modelo atômico de Bohr, a gente tem 7 níveis ou 7 camadas bem definidas. Então, um átomo ele pode ter no máximo 7 camadas. E cada uma dessas camadas tem um nome. Então, camada 1 é a camada K, camada 2 é a camada L, camada 3 M, 4 N, 5 O, 6 P e 7 Q. E aqui nessas camadas que os elétrons iriam se movimentar. Agora que a gente já viu todos os átomos, então o modelo atômico de Dalton, Thomson, Rutherford e de Bohr, a gente já entendeu as diferenças entre eles, a gente vai estudar a tabela periódica. Então, lá no começo da aula, eu pedi para vocês pensarem no número atômico deles. O que o número atômico ele significa? E por que a gente tinha que ver os átomos primeiro para poder identificar esses números aqui? Eu quero que vocês olhem para a tabela e pensem. Tem algum número atômico que é igual para dois átomos, dois elementos químicos? Se vocês olharem, não. Aqui eu tenho o número 1, número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o 118. Nenhum se repete. Então, esse número que está aqui em cima, ele é como se fosse a identidade do átomo. Ninguém tem um número igual àquele. Se eu encontrar um elemento que tem o número atômico 27, eu sei que é o cobalto, porque o número atômico dele é o 27, a identidade dele é essa. Mas o que ele significa? O número atômico que a gente pode representar pela letrinha Z, então quando eu tiver com preguiça de escrever número atômico, a gente só desenha o Z, que é a mesma coisa que número atômico. Como eu falei, ele identifica o átomo. E por que a gente viu átomo antes? Porque a quantidade de cargas positivas que aquele átomo tem lá no núcleo, que é a quantidade de prótons, é o número atômico dele, é o que identifica ele. E por que os prótons que identificam e não os elétrons?
porque os elétrons, eles podem ser facilmente transferidos de um átomo para o outro. Então, uma coisa que pode ser mudada não pode ser a característica principal daquele átomo, para identificar ele. Então, os prótons que ficam lá no núcleo, bem longe da eletrosfera, é muito difícil a gente tirar um próton daquele átomo e transferir para outro. Então, por isso que é isso que identifica ele. Então, aqui, o escândio, o número atômico dele é 21, porque ele tem 21 prótons lá no núcleo. O titânio, o número atômico dele é 22, porque ele tem 22 prótons lá no núcleo. E assim por diante. O ferro, o número atômico dele é 26, porque ele tem 26 prótons lá no núcleo dele. Agora, dois exercícios aqui. Se um átomo possui 16 prótons, que elemento químico é esse? Aí vocês têm que procurar lá na tabela periódica. E quantos prótons o ferro possui? O do ferro a gente já pode responder por aqui, porque tem um recorte dele aqui no exercício. Então, quantos prótons o ferro possui? Se o número atômico dele é 26, significa que ele tem 26 prótons. Agora, se um átomo possui 16 prótons, o número atômico dele é 16, então vocês têm que procurar o 16 lá na tabela. Eu vou voltar aqui até a tabela, aqui, tabela periódica. Número atômico 16, o elemento que a gente tem é o S, o enxofre. Então, tendo isso já respondido, ó, aqui está a resposta: enxofre e 26 prótons. Agora vocês vão jogar um jogo da memória que eu fiz aqui para vocês. O que vocês têm que fazer aqui? Primeiro é baixar o arquivo que está junto com a aula de vocês e depois, quando estiver no computador ou no celular de vocês, vocês têm que colocar esse slide em modo apresentação, porque senão não vai dar certo. Tem que deixar em modo apresentação. Então, o que vocês vão fazer aqui? Aqui eu tenho a carta 1, eu vou apertar... Peraí. Deixa eu voltar aqui... opções de seta. Ai, meu. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão apertar nas cartas. Se as cartas derem certo, forem as cartas correspondentes, vocês vão apertar na bolinha verdinha que vai aparecer aqui. Se as cartas deram errado, vocês vão apertar no xizinho que vai aparecer aqui, beleza? Daí, porque vai voltar essa carta aqui a aparecer na tela, tá? Agora, vocês vão resolver a descobrir todas, né? Então, depois que descobrir todas, passem as respostas pro caderno de vocês. Então, vamos supor que aqui vocês abriram o 3, apareceu o modelo atômico, o desenho de Rutherford. Vocês vão abrir qualquer outra aqui para tentar descobrir qual é a carta correspondente ao texto que explica o que é o modelo atômico lá do Rutherford. Quando todas as cartas estiverem abertas e vocês souberem qual carta corresponde a cada modelo atômico, vocês passam essas respostas para o caderno de vocês. Lembrando que no jogo da memória precisa estar no caderno de vocês e para jogar ele precisa estar no modo apresentação, tá? Aqui eu não consigo jogar o jogo para vocês para mostrar porque está gravando a minha tela. Então, mesmo que eu aperte aqui, eu não consigo virar as cartinhas, tá? Agora, próximo slide. Atenção! A gente vai fazer uma avaliação na próxima aula. Então, no dia 27/5, na próxima quarta-feira, eu vou postar um formulário para vocês. E nesse formulário vai gerar uma nota para a nossa avaliação. Qual será o conteúdo? Os conteúdos que a gente viu aqui nas aulas online. Então, método de separação de misturas, família, período e átomo, certo? Então, estudem, tenham o caderno de vocês todo completinho, com todos os exemplos, todos os exercícios, o conteúdo ali resumido, que daí vocês podem usar ele para resolver as questões da avaliação de vocês, tá bom? Então, vocês já sabem, qualquer dúvida, entre em contato comigo para reclamar ou para dizer que está muito bom, tá bom? Beleza? Então, é isso, até a próxima aula.